Bom, galera, então vamos tocar o assunto de ecologia. Hoje nós vamos falar dos ciclos biogeoquímicos. Então, na última aula, nós falamos que através da cadeia alimentar é passado o alimento. E esse alimento ele é composto de matéria e energia. Nós vimos que o ciclo de energia ele é acíclico, ou seja, ocorre perdas na passagem entre os indivíduos da cadeia alimentar. Já o ciclo da matéria ele é cíclico, ou seja, não há perdas, tá bom? Então nós vamos ver aí o ciclo dos principais nutrientes formadores da matéria dos seres vivos. Então, primeiramente, cada nutriente desse, ele pode estar em dois estoques ou compartimentos. O estoque reservatório, tá certo? Que é um componente grande, de movimento lento e, em geral, não biológico. Por exemplo, se a gente pegar aqui o ciclo do fósforo. Então, você tem ali um reservatório presente nas rochas, na litosfera, que é de movimento lento, de ciclagem lenta. E através do intemperismo, da degradação dessas rochas por fatores físicos, químicos, ocorre a liberação aí desses nutrientes para os solos, que vão formar o chamado estoque lábil ou de ciclagem, que é uma porção menor em comparação com o reservatório, porém mais ativas e que faz as trocas rapidamente entre os organismos e seus ambientes. Bom, então nós estudamos aqui principalmente os quatro grandes ciclos da água, do carbono, do nitrogênio e do oxigênio. A água aí, ela é um ciclo que a gente fala da molécula água, que é composta de hidrogênio e oxigênio, tá bom? Então, está envolvida aí principalmente a questão do hidrogênio, que é o elemento mais encontrado no universo, ok? Bom, então os ciclos biogeoquímicos eles representam o estudo em escala global dessa movimentação dos elementos ou substâncias químicas e que conta aí com a participação dos seres vivos. Bom, primeiramente aí nós vamos ver o ciclo da água. Então, os reservatórios de água, quais são esses? Onde se localiza? Qual a quantidade? O tempo de residência da molécula de água nesses reservatórios? Então, vejam só, 97,2% da água ela está presente nos oceanos. A gente sabe aqui que essa água que está presente nos oceanos, ela é uma água salgada, ela não está própria para o consumo, ela não é uma água potável. 2,15% ela está em geleiras ou calotas polares, ou seja, aqui ela está no estado de água doce, porém não está disponível para o consumo. E aí nós temos águas subterrâneas, são aquelas que estão lá nos lençóis freáticos, com 0,31%. Nós temos a água doce aí presente em lagos, com 0,009%, e um percentual menor na atmosfera em rios e cursos. Ou seja, a água potável que nós retiramos é principalmente essa encontrada aqui nessas menores porcentagens em lagos, em rios, cursos de rios ou mesmo de águas subterrâneas. E aqui você tem um tempo de residência médio estimado de uma molécula de água nesses reservatórios. Nos oceanos, o tempo aí de milhares de anos, em geleiras dezenas de milhares de anos, centenas de milhares de anos em águas subterrâneas, em lagos dezenas de anos, 9 dias na atmosfera e 2 semanas em rios e cursos, tá certo? Então você vai ver aí que a água ela vai se movimentar aí por esses reservatórios e por esses componentes da biosfera. Então vejam só, primeiramente o ciclo da água. Esse ciclo da água ele é dividido em
micro ou pequeno ciclo e grande ciclo da água. O pequeno ciclo da água, ele envolve apenas os fatores abióticos, ou seja, esse fenômeno de evaporação, condensação, tá certo? Que ocorre nas nuvens, e a chuva, ok? Então isso aqui não envolve a participação de seres vivos, representa aí o pequeno ciclo da água. Já o grande ciclo da água, ele envolve a participação dos fatores abióticos e dos fatores bióticos, tá bom? Então, por exemplo, a transpiração ou a chamada evapotranspiração e a respiração de plantas e animais, ou seja, de seres vivos, libera água na forma de vapor. Essa água condensa, formando aí as nuvens, que desce para o ambiente terrestre, para a superfície novamente, através das chuvas. Lembrando que as nuvens, elas são formadas por gotículas de água. Muita gente pensa que é por água na forma de vapor. Não, gotícula é água na forma líquida, ok? Bom, e aí esse grande ciclo ele envolve aí a participação desses organismos bióticos. O ser vivo, como é que ele está inserido aqui? O ser humano, aliás. Então, nós temos aqui animais, podem ser representados pelo ser humano. Então, como é que nós participamos do ciclo da água? Ó, nós ingerimos água de maneira direta ou através dos alimentos, tá certo? E como é que nós perdemos água para o ambiente? Ó, podemos perder através da respiração, como mostra aqui, podemos perder através da transpiração, além disso, nós perdemos através da excreção, a urina e as fezes, ok? Então, essa é a participação aí do homem dentro do ciclo da água, ok? Bom, mais uma imagem de um ciclo para vocês perceberem aí é que nesses processos físicos dessa água que desce aí através das chuvas, essa água ela pode ficar armazenada aí na forma, por exemplo, de gelo, tá certo? Essa água ela pode infiltrar, que é um fenômeno chamado de percolação, infiltrar no solo e aí formar lá os lençóis freáticos, ou ela pode escoar pela superfície, tá bom? Ou da chuva ou através do degelo de áreas montanhosas, tá certo? Então, esta água aqui que infiltra ou que escoa é que vai alimentar as nascentes dos rios que descem em direção ao oceano, tá bom? Então, você percebe aí que a água ela está constantemente passeando aqui, tá? Uma hora ela está no corpo do animal, outra hora no corpo de uma planta, uma hora ela está no oceano, outra hora ela está descendo na chuva, tá certo? Ou ela fica armazenada aí em reservatórios, tudo bem? Bom, vocês viram que a quantidade de água potável ela é muito pouca, água doce potável. Então, cerca de 50% dessa água ela é interceptada através de reservatórios para uso urbano, para uso agrícola ou para as hidrelétricas, beleza? Cada vez mais, né, se utiliza essa água, por exemplo, além do consumo humano, cada vez mais se utiliza ela para a agricultura ou a pecuária, tá bom? Então isso gera um grande impacto na quantidade de água disponível, tá certo? A gente percebe que a cada ano essa quantidade de água disponível para o homem ela vai diminuindo. Por isso se faz necessário outras medidas que possam utilizar a água em reservatórios onde ela se encontra em maior quantidade, no caso de geleiras, e muito maior na forma salgada. Aí entra a questão de transformar a água do mar, dos oceanos, em água potável, por um processo aí caro, bastante caro, chamado aí de osmose reversa, que é a dessalinização desta água.
Bom, você vê aqui um comparativo interessante, olha só. Para cada litro de leite que nós consumimos, que é produzido, são gastos 1.000 litros de água. Esses litros de água foram gastos em quê? Na irrigação da pastagem, para o animal, a vaquinha que teve que beber essa água. Então, você tem que, para cada litro de leite produzido, gasta-se 1.000 litros de água. Com uma garrafa de vinho, por exemplo, uma garrafa de vinho aí que tem em média 700 ml, você gasta aí 720 litros de água. Um pedaço de queijo aí de 500 gramas você gasta 2.500 litros. E olha só, para um bife de 300 gramas, você gasta aí, para essa produção, você gasta aí o equivalente a 4.500 litros. Por isso que a agricultura e a pecuária, elas são os maiores responsáveis por essa diminuição aí na quantidade de água potável no planeta. Tá bom? Bom, nós temos também o ciclo do carbono. O carbono aí que representa o quarto elemento mais encontrado no universo. Primeiramente é o hidrogênio, depois é o hélio, em terceiro lugar o oxigênio e aí depois o carbono. Então o carbono ele é um dos principais componentes da matéria orgânica dos seres vivos. A química orgânica, até chamada de química do carbono. Carbono que é importante para a gente, por exemplo, ele é encontrado ali em todas as nossas moléculas orgânicas, proteínas, carboidratos, ácidos nucleicos, tudo isso leva carbono. Então a importância dele é extremamente interessante para os seres vivos. Bom, então na atmosfera esse gás carbônico ele se encontra ali numa quantidade de 0,03%, que é uma quantidade pequena, onde ele é encontrado na forma do dióxido de carbono, o CO2. E como é que ele chega nessa atmosfera? Ele chega através, basicamente, aí, de 3 processos. Ele chega através da combustão, as combustões aí que acontecem, por exemplo, nas indústrias. Ele chega através aí da respiração de plantas, de animais, ou seja, dos seres aí aeróbios, e ele chega também aqui através da decomposição. Então são os 3 principais fenômenos responsáveis pela liberação do gás carbônico: a combustão, a respiração e a decomposição. E o único processo responsável pela retirada ou sequestro desse gás carbônico que está na atmosfera é a fotossíntese, que vai converter esse CO2 em glicose e nos demais componentes orgânicos aí de uma planta. Daí a importância da fotossíntese, que é o processo aí que vai equilibrar o gás carbônico liberado aí por esses 3 processos, né? Essas 3 reações químicas aí, tá bom? Então, como é que o ser humano está inserido aí? Como é que ele adquire esse carbono? Ele adquire através aí da alimentação, através da cadeia alimentar. Tá bom? Então, é o que ele mostra aqui. Esse CO2 ele é absorvido pelas plantas e as plantas, que são a base da cadeia alimentar, vão passar para todos os níveis tróficos através aí da alimentação. E vai ser devolvido aí através no caso dos animais, através da respiração ou da decomposição quando eles morrem. Na água, esse CO2, aqui nós temos seres também que fazem fotossíntese, fitoplâncton, que vai absorver esse gás carbônico, e esse gás carbônico também vai ser liberado pela respiração dos seres aquáticos, pela decomposição na água, tá certo? Lembrando que a agitação da água é importante para que ocorram essas trocas gasosas, tá certo? Quando você vê ali uma onda quebrando numa praia, você vê aquela espuma saindo. Então ali são as trocas gasosas que são realizadas. Por isso que um aquário ele tem que ter aquele motorzinho para agitar ali a água, para que ocorram as trocas gasosas entre a atmosfera e
a água, para que o gás carbônico saia da água para a atmosfera e para que o oxigênio entre na água, tá certo? No sentido inverso aí o do carbono. Bom, esse carbono também, esse ciclo que eu mostrei para vocês é o chamado ciclo rápido, que é o que envolve aí os seres, os componentes bióticos do ecossistema. Agora nós temos o ciclo lento também, onde esse carbono ele fica ali armazenado, tá? Por um grande período na forma inorgânica, na forma, por exemplo, de carbonatos em rochas, tá? No solo, ou ele fica armazenado de forma orgânica nos combustíveis fósseis, por exemplo, no petróleo, no carvão mineral, no carvão vegetal. Por isso que a queima desses combustíveis fósseis libera grande quantidade de gás carbônico e do carbono que estava ali fixado na natureza, praticamente ali, vamos dizer assim, inerte, nesse ciclo lento, tá bom? Nesse ciclo lento aí do ciclo do carbono. Por isso que a queima de combustíveis fósseis ela é tão responsável pelo aumento desse efeito aqui chamado de efeito estufa. Então, o que acontece? Esses gases atmosféricos, principalmente o gás carbônico, o metano, que também leva carbono, eles formam a cúpula ao redor da Terra, tá? E essa cúpula ela vai ser responsável aí, por reter a chamada radiação infravermelha que chega com o Sol, que bate na superfície e retorna. Só que parte fica retida aqui, tá? Por essa camada de gases, provocando o efeito estufa, que mantém a temperatura do planeta numa situação em que se permitiu o surgimento da vida. Não tivesse essa camada de gás carbônico, a Terra teria uma temperatura muito baixa e inviabilizaria o surgimento da vida. Tá bom? Agora, cada vez mais se queima combustíveis fósseis, essa camada se torna mais densa e esse efeito estufa ele se amplia, levando ao que nós chamamos de aquecimento global. Tá bom? Então, em relação ao ciclo do carbono, do gás carbônico, está ligado aí ao problema do aquecimento global. Só que nós vamos detalhar mais sobre isso quando nós estivermos falando dos problemas ambientais. Nós vamos falar dos problemas atmosféricos, os problemas terrestres e os problemas aquáticos. Então, nós vamos deixar para descrever mais sobre isso quando estivermos falando dos problemas ambientais, tá certo? Mas não tem como a gente não citar aqui e fazer esse link com o efeito estufa. Bom, se eu pegar as setinhas do ciclo do carbono, é só eu inverter o sentido das setas. O que é isso, professor? Por quê? Porque, olha só, a gente viu que a combustão, a respiração e a decomposição, ela vai o quê? Liberar gás carbônico para a atmosfera. E esses processos eles vão sequestrar, absorver o oxigênio. Ou seja, a combustão ela usa oxigênio, então tira oxigênio da atmosfera. A respiração tira oxigênio na forma de O2 da atmosfera. E a decomposição ela também vai utilizar O2 aí da atmosfera. E a fotossíntese vai ser um único processo aí fisiológico responsável pela liberação desse oxigênio de volta para a atmosfera. Tá bom? Então, aqui na fotossíntese, por exemplo, o oxigênio que está na molécula de água é liberado para a atmosfera. E esse oxigênio, pela respiração, ele é convertido novamente em água. A gente vê que aí o oxigênio participa do ciclo da água e do ciclo dele mesmo. Tá? Aliás, o oxigênio ele participa, isso já foi até cobrado em vestibular. O oxigênio ele participa de quase todos esses ciclos. Ele participa do ciclo da água, ele participa do ciclo do carbono, que é CO2, do ciclo do nitrogênio, tem o nitrito e o nitrato, tudo isso leva oxigênio, do fósforo, que tem fosfato. Então ele participa de todos os outros
ciclos, tá certo? Então, se eu quero aprender o ciclo do oxigênio, eu pego do carbono e só inverto as setas, tá certo? Aqueles processos que absorvem gás carbônico liberam oxigênio e vice-versa, beleza? Bom, o problema ambiental ligado ao oxigênio é, logicamente, a destruição da camada de ozônio. Por quê? Porque o oxigênio é encontrado na atmosfera na forma de O2 ou na forma de O3, tá certo? Então, o O3 é formado aí por 3 átomos de oxigênio, cuja essa camada aqui, de ozônio, ela é responsável aqui por proteger a gente da radiação ultravioleta. Então, a liberação de gases, como por exemplo os CFCs usados em aerosóis, em gases de ar-condicionado, solventes e outros, são responsáveis por desagregar esse ozônio. Por exemplo, aqui a molécula do CFC, o clorofluorcarboneto, e esse cloro aqui é que vai desagregar o ozônio, tá certo? Aqui ele se ligando com o oxigênio, degradando o ozônio em O2. E isso traz uma série de consequências aí. Assim como nós vamos estudar a destruição da camada de ozônio nos problemas ambientais, como eu falei para vocês, a questão do aquecimento global. A gente vai detalhar mais a questão da destruição da camada de ozônio. Mas aqui nós temos que fazer esse link do ciclo do oxigênio com o ozônio também, ok? Bom, o ciclo do nitrogênio, disparadamente, é o ciclo que mais aparece nos vestibulares, no Enem, não é diferente. Então, fiquem bastante atentos. Por quê? Porque esse nitrogênio, primeiramente, ele é o gás mais encontrado na atmosfera. Qual é a composição da atmosfera? Por volta de 78% da atmosfera é composta de nitrogênio, N2, 21% de oxigênio e 1% de outros gases, dentre eles o gás carbônico, metano, vapor de água. Bom, então você vê que o nitrogênio é o gás mais encontrado na atmosfera. E por que ele é o mais encontrado? Justamente porque a maioria dos seres vivos não conseguem tirar ele diretamente da atmosfera. Nós, por exemplo, ao inspirar, nós inalamos o ar, só que esse nitrogênio que entra, ele não se combina com a hemoglobina, tá certo? Então, ele não é fixado na gente dessa maneira. Então, só há micro-organismos, tá certo? E esses micro-organismos são bactérias e cianobactérias que são responsáveis por trazer esse nitrogênio para a biosfera, para os seres vivos. Então, esse ciclo do nitrogênio envolve aí 4 etapas. A primeira etapa é chamada de biofixação ou fixação do nitrogênio, onde bactérias vão converter esse nitrogênio, como por exemplo a rizóbio, em amônia. Beleza? E aí, essa amonificação, que também é chamada, vai ser responsável por liberar amônia aí no solo, através dessas bactérias fixadoras. Só que a amônia é tóxica para a maioria dos seres vivos. Então, entra em ação aí uma segunda etapa chamada de nitrificação, onde nessa nitrificação essa amônia vai ser convertida em sais de nitrogênio que não são tão tóxicos, como o nitrito e o nitrato. E aí as plantas absorvem esses sais de nitrogênio, principalmente o nitrato, e aí o nitrogênio entra na cadeia alimentar. E como é que nós seres humanos estamos inseridos aqui? É se colocar aqui no papel desse ratinho. A gente come um alimento de origem vegetal ou animal, a gente adquire o nitrogênio que está presente ali, por exemplo, nas proteínas, nos ácidos nucleicos, tá certo? Quando a gente morre ou através da nossa excreção, né, da ureia, do ácido úrico, da amônia, essas excretas liberam nitrogênio de volta para o solo ou a decomposição, tá bom, dos seres vivos libera também sais de nitrogênio para o solo. Bom, se esse nitrogênio fica só sendo tirado da atmosfera, uma hora ele ia acabar. Então nós temos aí a última etapa chamada de desnitrificação, que seria a 4ª etapa aí, ou denitrificação, tanto faz.
que isso é feito por bactérias, por exemplo, chamadas de pseudomonas, que vão devolver esse nitrogênio para a atmosfera, tá bom? Então, repetindo, são 4 etapas. A primeira é chamada de biofixação, a segunda etapa é chamada de nitrificação. Essa etapa aqui que envolve a cadeia alimentar, a decomposição, costuma se chamar de ciclo fisiológico, tá bom? Alguns chamam de etapa da assimilação. E a quarta etapa é a chamada denitrificação, beleza? Bom, mais detalhes aí sobre essa parte da nitrificação, que é uma parte extremamente importante. Essa nitrificação, ela se divide em 2 etapas, a nitrosação e a nitratação. O que é isso? Olha, a risóbio, que é a biofixadora, ela converte o nitrogênio em amônia. Só como eu falei para vocês, a amônia é tóxica. Então, bactérias nitrosomonas, que são quimiosintéticas, vão converter essa amônia em nitrito. E as nitrobactérias, que também são quimiosintéticas, vão converter o nitrito em nitrato, que é a melhor forma que as plantas mais gostam de assimilar. Então, a nitrosação e a nitratação compõem a segunda etapa do ciclo do nitrogênio, chamada de nitrificação. E o inverso disso, que é converter o nitrato em nitrogênio, é chamado de desnitrificação. Isso é feito também por bactérias, chamada de pseudomonas. Então veja que a importância das bactérias para o ciclo do nitrogênio, na biofixação, na nitratação, na denitrificação, na decomposição, ok? Então, por isso que a gente fala da importância das bactérias. Bom, falando aí sobre essa risóbio ela vive em simbiose aqui, tem uns nódulos que elas vivem em simbiose em raízes de leguminosas como o feijão, tá bom? Então, o feijão, por ter essas bactérias fixadoras, eles, assim como as leguminosas de maneira geral, enquanto as outras culturas retiram o nitrogênio do solo, os nitritos e nitratos, o feijão ele faz aumentar a quantidade de sais de nitrogênio no solo. Tá bom? Por isso que existe essa técnica muito falada, que é a rotação de culturas, que consiste em você alternar leguminosas com outras culturas que não sejam leguminosas, por exemplo, cereais, gramíneas, como arroz, trigo, milho, ou fazer o consórcio dessas culturas. Então você não pode, por exemplo, ficar ali sempre plantando a mesma cultura naquele solo. Você tem que alternar, tá? Para você não empobrecer o solo. Então, normalmente, essa alternância você faz com o consórcio com as leguminosas, tá certo? Então, por exemplo, você planta milho, no período seguinte você planta o feijão, planta soja ou planta outra leguminosa. Ou você faz o consórcio, que é plantar as duas juntas, tá bom? Bom, nós temos também os ciclos de outros elementos que não aparecem muito nas questões, mas é importante a gente citá-los aqui também. Nós temos, por exemplo, o ciclo do fósforo, lembrando que o fósforo ele é importante para os seres vivos na forma de fosfato, que é esse ânion aqui, tá? Então, boa parte desse fósforo está fixado aí nas rochas, como o carbono também fica fixado nas rochas, na forma aí de fosfatos, por exemplo, beleza? Só que fosfatos inorgânicos. E aí o que acontece? Com o intemperismo dessas rochas, libera-se esses sais, tá bom? Esses fosfatos, e aí a chuva ela vai lixiviar esse solo, carregar aqui esses fosfatos para os ambientes aquáticos. E esses fosfatos liberados pelo intemperismo das rochas, formando o solo, é absorvido pelas plantas, pelas raízes das plantas e entra na cadeia alimentar. E aí chega aos animais, tá bom? E a decomposição também seria o processo biológico responsável por converter o fósforo presente no corpo dos seres vivos, devolvendo para o solo os fosfatos. Beleza? Tá bom? Então, o ciclo do fósforo é ligeiramente mais simples. Tem um ciclo lento, que é esse que envolve as rochas e o intemperismo das rochas,
e tem um ciclo rápido que envolve aí a decomposição, os processos de decomposição e a cadeia alimentar, beleza? Bom, nós temos também o ciclo do cálcio, que é muito semelhante com o do fósforo, tá? Você tem o cálcio que fica aí nas rochas, que é liberado pelo intemperismo, e aí chega aos ambientes aquáticos através da lixiviação, tá bom? E o intemperismo libera aqui para os solos, tá bom? Aí ele entra nas cadeias alimentares, passa para os animais, depois da decomposição também devolve para o solo esse cálcio encontrado aí na forma de um cátion, que é o Ca++, beleza? E esse cálcio também, ele pode acontecer aí na atmosfera, mas numa concentração bem baixa, que é na forma de ácido carbônico. Inclusive, pode provocar aí, tornar chuvas ácidas, tá certo? Só que as chuvas ácidas que vão ser também debatidas em problemas ambientais, elas estão ligadas tanto ao ciclo do cálcio, mas principalmente ao ciclo do nitrogênio e ao ciclo desse nutriente bem aqui, que é o enxofre, principalmente ao do enxofre, beleza? Então, o enxofre também é um elemento importante aí dos seres vivos, tá bom? Faz parte aí do chamado chompics da vida, tá certo? Esse enxofre ele pode estar aqui também na forma inorgânica, fixado aqui em rochas, tá certo? E aí o intemperismo dessas rochas também libera esse enxofre para as plantas, para as cadeias alimentares. Esse enxofre ele pode evaporar e formar aí as chamadas chuvas ácidas, tá certo? Essa lixiviação ou as chuvas ácidas vão liberar esse enxofre para os ambientes aquáticos, né? Nos ambientes aquáticos eles podem formar, tanto nos ambientes aquáticos como terrestres, pode formar aí sulfatos, como o gesso, os sulfuretos, como o pirite, seria a forma sedimentar deles, tá certo? E eles também têm o seu ciclo dentro aí da cadeia alimentar, passando e chegando aos animais, por exemplo, através da alimentação. Então nós adquirimos esse enxofre, adquirimos através da alimentação, tá? Ou também através da ingestão de água, porque a água ela também possui esses minerais como cálcio, fósforo também, tá certo, pessoal? Então a gente fica por aqui. Fiquem atentos aí nas questões que iremos resolver em seguida. Um grande abraço e até a próxima. Tchau.